Nessa quarta-feira temos uma pausa na Eurocopa e na Copa América depois da definição dos confrontos das quartas de final. Na quinta-feira a gente ainda tem uma folga da Eurocopa, mas já retorna às quartas de final da Copa América. A Argentina enfrenta o Equador. Na sexta-feira aí já temos Alemanha e Suíça e França e Portugal, 2 grandes confrontos. Mas nessa quarta-feira o foco é Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. Temos vários jogos interessantes. Olha só, mais cedo tem o Botafogo, que ainda está na disputa ali pela liderança contra o Cuiabá. Cuiabá é um time que vem oscilando na competição, mas alguns resultados até surpreendem bastante, né? Algumas goleadas contra o Criciúma, contra o Fortaleza. O Vasco, que vem de algumas derrotas e algum tempo, né, sem vencer. A última vitória do Vasco foi essa goleada contra o São Paulo. Mas se a gente pegar um recorte maior, o Vasco tem tido problemas. Enfrenta o Fortaleza, que vem de 2 vitórias. O Cruzeiro, que perdeu para o Flamengo no Maracanã, enfrenta o Criciúma, que vem também de uma derrota e de um empate. O Bragantino enfrenta o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense em casa sempre muito forte, mas vem de alguns vacilos, né? Vinha de alguns vacilos principalmente, 3 empates sofridos no último lance do jogo contra Flamengo, contra Botafogo e praticamente no último lance também contra o Corinthians, que acabou culminando na demissão do técnico Cuca, depois perdeu para o Cruzeiro fora de casa e agora retomou o caminho das vitórias. Enfrenta o São Paulo, que venceu o Bahia, e não é mole vencer o Bahia. Grande vitória do São Paulo. E o Atlético Mineiro enfrenta o Flamengo, tem toda uma rivalidade nesse confronto, uma rivalidade histórica, né? E, obviamente, tem também essa rivalidade recente da Copa do Brasil, as duas torcidas se provocando. Então, é sim um confronto muito interessante, o Flamengo na liderança da competição e o Galo passando por um momento difícil. Na 11ª colocação, tendo vários resultados ruins. A gente pode colocar aqui a vitória do Galo contra o Internacional como ponto positivo, mas o empate contra o Atlético Goianiense dentro de casa foi um resultado ruim. O empate contra o Fortaleza em casa também foi. A goleada sofrida por Vitória por 4-2 fora de casa e também a goleada em casa sofrida para o Palmeiras. Então é um Galo que não vive um bom momento, mas obviamente vai querer fazer bonito para cima do líder do campeonato. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 3 de julho. Começamos o nosso planejamento às 19 horas no jogo do Botafogo fora de casa contra o Cuiabá. Lembrando, o Botafogo está a 3 pontos do líder, Flamengo, e a 2 pontos do vice-líder Palmeiras, que venceu o Corinthians. E o Cuiabá, com 6 derrotas e 3 vitórias, ocupa aqui a 14ª colocação. Em casa, o Cuiabá só teve uma vitória, e foi aquela vitória contra um Fortaleza com 2 homens a menos, né? Por 5-0, se eu não me engano, o que facilitou um pouco a questão de saldo do Cuiabá, né? Pelo menos em casa. Fora de casa, o Botafogo venceu 3 e perdeu 2, tem um saldo relativamente positivo, é um bom visitante pro ritmo do Campeonato Brasileiro atual. E o Botafogo, no último jogo fora de casa, não teve assim um resultado tão bom. Foi o jogo contra o Criciúma 2-1. Ele foi visitante contra o Vasco, mas o jogo foi no Rio, né? Ainda assim, o Botafogo não conseguiu vencer, então nos últimos 2 jogos, como visitante, o Botafogo não conseguiu a vitória. Utilizando o PDF de apoio, vamos ver se a gente consegue, porque aqui no mercado a gente tem uma cotação parelha. Então, obviamente, eu já vou marcar aqui uma possibilidade de a gente trabalhar correção de preço. Não vou enrolar muito por aqui. Mas vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio se a gente tira alguma informação relevante. Primeiro, olha só, o Botafogo é uma equipe que saiu na frente em 71% dos jogos como visitante. Isso pode surpreender um pouco o Cuiabá, né? Porque o Cuiabá só saiu na frente em menos de 30% dos jogos, ok? O Botafogo não deixou de marcar em nenhum jogo fora. Isso é importante. Talvez uma situação de ambas marcam pode facilitar um pouco. Porém, o time do Cuiabá tem falhado em marcar em muitos jogos. Esses 6 gols marcados aqui, dos 6, 5 foram no jogo contra o Fortaleza. Então isso é um problema, né? Ao buscar, por exemplo, um ambas marcam aqui, a gente tem que contar com essa agressividade que o Cuiabá não vem apresentando. A notícia positiva é que o Botafogo vem sofrendo com frequência fora de casa. Então pode ser uma possibilidade, tá? O Botafogo precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. Isso torna o Botafogo um adversário, um visitante perigoso, porque mesmo talvez jogando sem a bola, ele pode ser mais letal no contra-ataque.
O primeiro tempo não tem superioridade em nenhuma das duas equipes, mas o segundo tempo me parece um Botafogo mais agressivo. O Botafogo tem marcado a maioria dos seus gols na segunda etapa, tá? Cuiabá tem sofrido bastante gol de cabeça, vale a pena ficar de olho nisso, né? O Botafogo marcou de cabeça principalmente contra a equipe do Atlético Paranaense, também já marcou contra o próprio Fortaleza. O time do Cuiabá marcou a maioria dos seus gols no primeiro tempo, principalmente no final do primeiro tempo, e sofreu a maioria dos seus gols no segundo tempo, que é justamente onde o Botafogo tem um pouco mais de agressividade. São equipes com índice de cartões recebidos muito alto. 3,29 para o Cuiabá e 4,71 para o Botafogo fora. Me parece um jogo, eu não sou especialista, mas me parece um jogo com uma tendência boa para ficar de olho em cartões, tá? Os principais jogadores do Cuiabá, o Pita, que a gente já conhece, o Cleison, e aqui do lado do Botafogo ainda continuamos com o Júnior Santos como um dos principais jogadores, o Danilo Barbosa também como um dos principais jogadores, tá? Para mim é um jogo parelho, mas o Botafogo tem capacidade de surpreender o adversário saindo na frente, mas também tem sofrido gol com frequência. Eu não duvido aqui de uma possibilidade de um over 1,5, tá? Não sei se eu puxaria tanto a corda, mas o Botafogo tem cedido a oportunidade fora de casa. O Vasco enfrenta o Fortaleza, de novo, mais um jogo parelho. Então, protocolarmente, jogo para correção de preço se você é um trader por aqui, ok? O Vasco vem de um empate e uma derrota, mas se a gente colocar os últimos jogos do Vasco em casa, a gente vai ver 3 jogos sem perder, né? Uma invencibilidade de 3 jogos como mandante. O jogo contra o Flamengo não foi em São Januário, foi no Maracanã, né? Então, em São Januário, o Vasco ficou no 0-0 com o Cruzeiro, venceu o São Paulo de goleada e empatou com o Botafogo. Fora de casa, o Fortaleza vem tendo péssimos resultados. Isso talvez facilite um pouco, né? A vida do Vasco. Fortaleza dentro de casa é muito bom, né? Olha só. Em casa, o Fortaleza é um dos melhores mandantes, tem nenhuma derrota, né? 4 vitórias em 7 jogos, um excelente aproveitamento, mas fora de casa, Fortaleza só teve uma vitória. Então aqui a gente consegue perceber, ó, que o Vasco, mesmo não vivendo um momento tão bom, em casa só perdeu 2, ou como mandante só perdeu 2, né? E uma dessas partidas que foi contra o Flamengo, ele não jogou em São Januário. Não que o Vasco jogue mal no Maracanã, mas obviamente não era São Januário, não era aquele caldeirão, né? O Fortaleza só venceu uma partida fora de casa, então o Vasco pode tentar utilizar essa vantagem do mando, né? Principalmente em São Januário, para tentar buscar uma vitória por aqui. O Vasco tem saído na frente quase que na mesma quantidade de vezes que o time do Fortaleza. O Vasco é um excelente time para ambas marcas, porque sofre em quase todos os jogos. Porém, o Fortaleza tem falhado em marcar fora de casa em 60% dos jogos. Então, se o Fortaleza fosse um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais com um aproveitamento um pouquinho melhor, esse ambas marcas cheirava muito bem, tá? Olha só, o Vasco precisa de menos finalizações para marcar um gol. O primeiro tempo das duas equipes, assim como no segundo tempo, é bem ruim. Não tem muita coisa para tirar de ponto positivo das duas equipes, mas fica esse lado negativo dos resultados fora de casa do Fortaleza. Trabalharia em gols nesse jogo? Bom, sendo bem sincero, se a gente colocar os últimos jogos aqui do Vasco em casa, o Vasco sofreu para o Botafogo, para o São Paulo, como mandante para o Flamengo e sofreu para o Vitória, né, na Série A. Se a gente colocar o Fortaleza fora de casa, o Fortaleza sofreu praticamente em todos os jogos. Então dá para pensar num cenário sim de over 1,5 também, mas eu não duvido de esse ambas marcam, tá? A cotação nem tá ruim, tá próximo de 2. Criciúma e Cruzeiro é mais um jogo parelho, protocolarmente aqui. Para mim é um jogo muito difícil. Eu acompanhei o jogo do Cruzeiro contra o Flamengo. O Cruzeiro, em determinados momentos do jogo, não jogou tão mal assim. E eu sempre gosto de listar a questão do ambiente do Criciúma, né? Que é um ambiente bastante hostil e complica mesmo a vida dos seus adversários. O Criciúma, no último jogo dentro de casa, empatou com o Internacional e venceu o Botafogo. Além disso, tinha empatado com o Bahia e, como eu falo, tirar ponto do Bahia é sempre muito difícil, tá? Fora de casa, o Cruzeiro perdeu para o Flamengo, para o Bahia, empatou com o Vasco e perdeu para o São Paulo. A única vitória fora de casa do Cruzeiro foi contra a equipe do Atlético Goianiense. Então, a única vitória do Cruzeiro fora de casa até o momento foi contra o Atlético Goianiense. Então, realmente é um jogo muito parelho. Vamos ver se a gente consegue tirar algum tipo de informação daqui, ó. O Criciúma, em todos os jogos dentro de casa, ele sofreu e ele marcou. Então, é um time agressivo, com 100% de ambas marcam. Vamos listar isso aqui. Por quê? Porque o Cruzeiro marcou contra o Flamengo. Pode ser interessante, então, pensar já numa situação aqui de ambas marcam. Tá 2 essa cotação, né? O Cruzeiro sofreu 12 gols em 7 jogos e marcou apenas 4. Talvez o Cruzeiro prejudique um pouco essa questão do ambas marcam. Olha só, o Cruzeiro precisa do dobro
de finalizações no alvo para marcar um gol. O aproveitamento de finalizações do Cruzeiro é muito baixo. Talvez um dos piores da Série A. 8 finalizações no alvo para marcar um gol. Isso aqui é muita coisa. Pelo menos fora de casa, o Cruzeiro tem que melhorar muito essa pontaria. O Criciúma tem um primeiro tempo relativamente melhor. Apesar de sofrer mais gols, ele tem vencido mais os primeiros tempos. Já o segundo tempo é bem parelho por aqui, tá? Não me abraçaria em nenhuma das duas equipes, mas por essa agressividade do Criciúma de sofrer e marcar em todos os jogos, um over 1,5 com uma cotação próximo de 2 me agradaria, tá? Bragantino e Atlético Goianiense aqui é o primeiro favorito do dia. Se a gente pegar o Bragantino dentro de casa, o Bragantino teve uma derrota apenas, é um time muito agressivo, marca em quase todos os jogos. E fora de casa o Atlético Goianiense teve 2 derrotas apenas. Não é um adversário fácil porque ele tem um estilo de jogo retraído, um estilo de jogo reativo. E pro Bragantino que gosta de propor jogo, é tudo que o Atlético Goianiense quer. Ele quer contra-atacar. Então, provavelmente a gente vai ver aqui, com bastante frequência, o Bragantino com a bola e o Atlético Goianiense segurando para contra-atacar, tá? Com o PDF de apoio, nós temos um Atlético Goianiense que perdeu 2 partidas apenas fora de casa, vem de 2 empates e 1 vitória. É uma equipe que relativamente até sai um pouco na frente do placar, mas não dá para comparar muito com o Bragantino. O Bragantino teve apenas uma derrota em casa, empatou uma e venceu 4 partidas, sai na frente em mais de 80% dos jogos, não falhou em marcar nenhuma partida, mas tem sofrido com frequência. Outro jogo que abre a possibilidade de um over 1,5 ou de um ambas marcam, tá? Outro jogo. O Atlético Goianiense é um time muito traiçoeiro. Fora de casa é um time muito traiçoeiro. Vou pegar os últimos jogos do Atlético Goianiense fora, ó. Marcou contra o Atlético Mineiro, marcou 2 vezes contra o Fluminense, virando o jogo e vencendo o jogo, e venceu o Vitória. Contra o Juventude, realmente é muito difícil jogar contra o Juventude, é muito fechadinho lá. Não marcou, e contra o Cuiabá não marcou, né? Mas o Bragantino pode sim tomar gol do Atlético Goianiense por aqui. Mas, tecnicamente falando, o Bragantino sim é um time melhor. O Bragantino também precisa de poucas finalizações para marcar um gol. O Atlético Goianiense precisa do dobro. Então aqui a gente tem o contrário, por exemplo, de uma equipe boa de contra-ataque que tem um bom aproveitamento. O Atlético Goianiense é uma boa equipe de contra-ataque com um aproveitamento ruim. Isso dificulta um pouco. A gente sempre escuta aquela história de boas equipes que jogam de maneira reativa, que tem um aproveitamento assim absurdo, né? Se a gente pegar na história, a gente vai ver várias equipes que tinham um estilo de jogo fechadinho e que saíam para resolver o jogo. O Atlético Goianiense, ele tem metade disso. Ele tem um estilo de jogo reativo, ele sabe jogar nas costas do adversário, mas ele precisa melhorar muito esse aproveitamento. Essa quantidade de finalizações no alvo para marcar um gol não é legal. Por quê? Em determinados jogos, você vai ter 2, 3 oportunidades de finalizar no alvo, e aí, se você demorar isso tudo para marcar um gol, se você precisa de tantas finalizações assim, não é legal, né? Olha só, ele tem tido como média de finalizações no alvo fora de casa 6,29, e ele tem feito gols a cada 7,33 de finalização. Então ele precisa ou finalizar mais no alvo ou melhorar a pontaria. Se não, mesmo jogando fechado e sendo perigoso no contra-ataque, ele vai acabar tendo complicação para vencer o jogo. O primeiro tempo do Bragantino é superior, mais gols marcados, número de gols sofridos é parecido. No segundo tempo, a gente tem um Atlético Goianiense um pouco mais organizado, sofrendo menos e marcando mais gols por aqui. O Bragantino é muito forte na bola aérea, tá? Bolas paradas do Bragantino me cheira a boa coisa. Curiosidade. Em características de time, onde você tem o contra-ataque como principal função, que é o Atlético Goianiense, quando esse time está perdendo o jogo momentaneamente, ele sai para jogar. É só a gente pegar exemplos agora da Euro. A Geórgia foi assim. A Romênia acabou de tomar 3-0 da Holanda agora há pouco. Estou gravando esse vídeo no intervalo do jogo. No intervalo entre os dois jogos, né? Já acabou o jogo da Holanda. Então você tem uma equipe reativa que quando está atrás do placar precisa subir linha. E quando sobe linha, dá espaço. Tá? Então, com o Bragantino na frente, esse 2,5 não me parece ruim. Mas aí, um cenário para trabalhar ao vivo, com o Bragantino na frente. No resultado final, eu não duvido de uma vitória do Bragantino também. Com uma cotação maior, eu não duvido, tá? Não duvido mesmo. Mas eu vou colocar protocolarmente como correção de preço, porque eu preciso de uma cotação maior aqui. Atlético Paranaense e São Paulo. Bom, se a gente analisar somente o comportamento do Atlético Paranaense em casa no geral, a gente vai cravar um São Paulo se complicando, né? Mesmo São Paulo não sendo favorito. A maioria das equipes que joga lá se complica. Porém, se a gente pegar os últimos jogos no geral do Atlético Paranaense, não foi assim, uma boa sequência, né? Tomou um empate do Flamengo no último lance. Tomou um empate do Botafogo no último lance. Tomou um empate do Corinthians quase no último lance.
perdeu para o Cruzeiro na troca de treinador. E aí venceu o Vitória. A vitória fora de casa não é comum para o Atlético Paranaense. É um time que geralmente vence muito mais em casa. Só que o São Paulo vem com moral também, porque ele venceu o Bahia. E não é qualquer equipe que vai vencer o Bahia nesse campeonato. Estou sempre elogiando bastante o futebol do Bahia. E realmente é um futebol muito bem empregado, muito bem treinado, né? Então é um Atlético Paranaense com um novo treinador que conseguiu sua primeira vitória e que vai enfrentar uma equipe que está motivada. São Paulo esse ano, desse jeito, se continuar tendo excelentes resultados no Morumbi, pode disputar o título com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Botafogo, com o Bahia. Agora, o São Paulo precisa melhorar o desempenho fora de casa. 2 vitórias apenas em 6 jogos não é uma campanha tão legal assim. E vem de uma goleada sofrida fora de casa para o Vasco. Então, isso aí precisa mudar. Pegando um Atlético Paranaense que é extremamente agressivo como mandante, o São Paulo, que vem de goleada fora, vai ter que tomar cuidado, né? Mesmo assim, o São Paulo saiu na frente em 67% dos jogos, o mesmo número do Atlético Paranaense. Então, ainda assim, mesmo não vencendo tanto fora, o São Paulo é agressivo, costuma sair na frente, não falhou tanto em marcar. O Atlético Paranaense não falhou nenhum jogo, mas o São Paulo também não falhou tanto. Mas a defesa do São Paulo é mais vazada, principalmente por conta dos 4 gols aqui somados, sofridos para o Vasco, né? Já o Paranaense sofreu apenas 3 gols em 6 jogos, ok? Então é uma possibilidade boa de ambas marcam por aqui também, né? O primeiro tempo ele é muito parecido, né? Mas o Atlético Paranaense leva melhor porque tem mais vitórias e tem menos gols sofridos. Aliás, não perdeu nenhum primeiro tempo e não sofreu tantos gols assim como o São Paulo sofreu. O São Paulo é agressivo, mas acaba sofrendo uma quantidade de gols maior. No segundo tempo, aí é bem parelho. Apesar do São Paulo não chegar no número de vitórias do Atlético Paranaense, o número de gols marcados continua igual. 67% dos jogos do Atlético Paranaense em casa teve over 1,5 e 83% dos jogos do São Paulo fora tivemos over 2,5. Então o over 1,5 aqui me parece uma situação cabível, né? Principalmente se o Atlético Paranaense estiver na frente, né? Porque o São Paulo vai para cima. Índice de cartões, 2,33 para o CAP, 2,83 para o São Paulo. Não é tão elevado, mas também não é tão baixo. Para mim, jogando em casa, o Atlético Paranaense é muito forte. Então se o São Paulo conseguir um ponto aqui, já não é um resultado ruim. Se vencer, então vai ser excelente. Mas eu vejo um favoritismo no Atlético Paranaense por aqui, tá? O São Paulo vai ter que jogar muita bola, porque o CAP em casa é embaçado. E para finalizar, a gente tem Galo e Flamengo, já é um confronto com uma rivalidade mais esquentada, principalmente por conta desses últimos jogos de Copa do Brasil que eles se enfrentaram, né? Aqui o Flamengo vencendo o Atlético no Maracanã por 2-0, depois de ter perdido por 2-1 em casa na Copa do Brasil. Aí de lá para cá o Flamengo venceu 1-0 no Maracanã, 2-1 na casa do Atlético Mineiro, não lembro se foi no Mineirão, provavelmente não, provavelmente já devia ser na casa do Atlético Mineiro, e 3-0 aqui do Galo para cima do Flamengo no Campeonato Brasileiro no ano passado, tá? Então é uma rivalidade, você vê que é sempre uma troca, né? O Galo vence 2-3, o Flamengo vence 2-3, então é uma rivalidade boa. Se a gente pegar os últimos jogos entre eles, tem sido também uma situação interessante para pelo menos 2 gols, né? São equipes que se expõem. O Flamengo vem bastante dilacerado ainda por conta da convocação, né? O Flamengo perdeu bastante jogadores, principalmente seleção uruguaia, né? Seleção chilena, tem bastante jogadores que o Flamengo cede e o Galo não vem numa fase tão boa, por isso essa cotação assim tão parelha. Se a gente pegar os últimos jogos do Galo, a gente já comentou sobre isso no início, o Galo venceu o Internacional, mas vinha há vários jogos sem conseguir vencer, e esse empate contra o Atlético Goianiense, o empate contra o Fortaleza, a derrota para o Vitória e a derrota para o Palmeiras do jeito que foram, sempre prejudica, acaba complicando um pouco a equipe do Galo, que acabou colocando a equipe lá na 11ª colocação. Então, para mim, de novo, é um jogo parelho. Não duvido de uma possibilidade também de 2 gols por aqui, de ambas marcam por aqui também. O Flamengo tem marcado bastante de cabeça, o Pedro tem feito muitos gols. Se a gente pegar o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Flamengo é um visitante chato, perdeu no último jogo contra o Juventude, mas jogar contra o Juventude realmente é muito difícil, né? Mas foi a primeira derrota do Flamengo fora de casa, o Flamengo é um dos melhores visitantes. O Galo não vem bem em casa, só teve uma vitória. É um time que vem sofrendo gol com muita frequência, o índice de ambas marcam é alto e do Flamengo também. Então esse ambas marcam também me parece ser interessante, tá? Não duvido. O primeiro tempo das duas equipes é parecido, mas o segundo tempo do Flamengo é melhor, ok? Vale a pena ficar de olho nisso. A maioria dos gols fora de casa do Flamengo são marcados nos últimos minutos. Isso aqui é curioso, né? Se o Flamengo estiver perdendo, vai para cima para tentar buscar e pode sofrer. O Galo é um excelente time de contra-ataque, então o Galo na frente aqui provavelmente vai colocar o Flamengo em maus lençóis, né? Mas é verdade que o Galo não tem tido bons resultados em casa, então o Flamengo vai tentar se aproveitar disso, tá? Realmente eu não duvido de uma possibilidade de ambas marcam por aqui. No mercado de resultados eu não indico nada para vocês porque eu não tenho embasamento.
por mais que seja o líder aqui, contra o 11º, é um jogo que tem toda uma rivalidade e, obviamente, é um Flamengo que já tem todos esses desfalques e tem feito sim diferença, tá? O Flamengo tem cedido mais espaço, principalmente do meio para trás, né? Na parte defensiva. Ok? Para mim é um jogo para não se abraçar aqui no mercado de resultados. Desses jogos, acho que o único favoritismo claro é Bragantino e Atlético Goianiense, mas ainda assim você tem a possibilidade de complicação por conta do estilo de jogo do Bragantino, né? Você tem aqui uma leve superioridade do CAP, de fato, o quanto eles vêm jogando dentro de casa. Você tem um Vasco que enfrenta um Fortaleza que tem tido dificuldade, mas é difícil também confiar na equipe do Vasco. O Cuiabá, que também não tem feito bons jogos dentro de casa, mas o Botafogo também precisa mostrar um pouco mais fora de casa. Então, é uma rodada difícil. É uma quarta-feira difícil, né? Tomem cuidado. Nas opções de jogos complementares, o que eu listei aqui no nosso radar esportivo foi o seguinte. Campeonato japonês com Yokohama Marinos, 7 horas da manhã, para quem, obviamente, tem essa intenção. Temos Copa da Finlândia com o KuPS e com o SJK, né, para quem gosta do submundo. Tem a Noruega e tem Copa da Islândia com o Vikingur Reykjavik, que talvez seja o time mais famoso ali da Islândia. Essas são as opções. Lembrando, não é o Theo tá me indicando para fazer isso daqui, não. Se você já tem um conhecimento sobre o submundo, tá buscando um trabalho à tarde porque a Euro e a Copa América estão parados, pode ser uma oportunidade para você ficar de olho, beleza? Vou deixar o link aqui do Radar Esportivo com esses jogos separados aqui embaixo na descrição. Não esquece também da promoção de R$600 lá no Sportbook da Betfair, que está no primeiro comentário fixado. E eu vejo você amanhã. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.